Olá, que bom que você está aqui. Mais uma mentoria 3P Premium, onde aqui nós desenvolvemos empresários de sucesso com mudança de mentalidade, com conteúdo. Claudinei Eusébio, um grande líder empresário de sucesso, agora até no marketing digital, né? Tá virando estrategista de marketing digital. Claudinei, as suas palavras iniciais aqui. Primeiramente, um muito bom dia a todos, né? Feliz por estar aqui com vocês, podendo aprender um pouco mais a cada dia e contribuir para um crescimento pessoal, emocional e financeiro para todos, né? Inclusive para mim, é claro. Aprendendo com essa turma de elite, porque, como daqui a pouco vai dizer a minha amiga Fabiana, nós somos a média das 5 pessoas com qual andamos, então nós temos que andar com pessoas memoráveis. E é isso que estou fazendo aqui, sendo uma pessoa memorável, junto com pessoas memoráveis, para que juntos nós possamos alcançar os nossos objetivos e fazer valer a pena a nossa passagem por essa terra, né? Então, que Deus nos dê um ótimo dia, uma excelente aula e que saímos daqui prontos para um dia vitorioso de trabalho e de conquistas. Uma salva de palmas aí, Claudinei Eusébio. Hoje ele encurtou, né, Fabi? Tava esperando aqui uma palestra, né? Que eu nem não falo, nem dá aula, mas foi muito bem. Obrigado aí, Ney, pelas suas palavras, porque o pessoal tá ansioso mesmo, né, para ouvir a número um do Brasil. Gente, olha, hoje nós temos mais de 10.000 distribuidores independentes, empresários do nosso segmento. E a Fabiana é reconhecidamente a número um do Brasil. Então, Fabi, fala o seu coração aí, né? Você que é mãe de dois, né? Dois meninos, você que é esposa, você que é uma gestora no hospital, você que é uma mentora, você que é uma líder de equipe, líder de movimento. E o pessoal quer saber, né? O Leandro ontem me mandou uma mensagem, Robson, eu vou pedir para chamar no particular lá a Fabiana para dar uma dica, como que a minha esposa Nádia vai conseguir fazer isso lá na onde ela trabalha, porque ela ainda é CLT e tudo mais. Enfim, Fabi, aqui ó, pode entregar o ouro para essa turma aqui. Vocês querem que a Fabiana entregue o ouro? Quer ou não? É isso aí. Então, ó, Fabi, o pessoal quer que você entregue o ouro aí. Diz aí como que é o seu movimento, como você se organiza e mais no final a gente entrega as técnicas, né, aqui da nossa apostila, mas o mais importante é isso, né? Na sua situação, você faz o melhor que você pode nas condições que tem e conta aqui para nós, né? Essa rotina, essa logística aí, enfim. A palavra é sua, Fabiana Cristina de Lima Alves. Bom dia a todos. Eita, coisa boa! Começar esse dia já com tanta inspiração aí. O Ney, o Robson com palavras de sabedoria, Vitelma com várias mudanças aí, viradinha de chave, né? Bom, gente, falando um pouquinho aí sobre a Fabiana, quem é essa mulher, quem é essa mentora, quem é essa mãe, essa esposa, essa filha. Minha jornada na saúde, sou enfermeira de formação, já começou, já tem mais de 15 anos. E eu escolhi a enfermagem porque eu gosto de servir, eu gosto de cuidar. Foi uma profissão que veio de encontro com a minha missão de vida. Hoje posso dizer que é um propósito, quero deixar vários legados e eu tenho certeza que Deus me colocou nessa profissão e nessa posição, porque Ele tem algo extraordinário na minha vida e na vida de outras pessoas, que com certeza, através das minhas mãos, eu vou conseguir levar.
Tenho certeza que muitas pessoas que já passaram por mim já tiveram aí algumas mudanças, mas falando um pouquinho da minha trajetória, é isso. Para quem não me conhece, eu iniciei aos meus 19 anos numa instituição como segurança patrimonial. Dentro dessa instituição, eu tive 5 promoções, ao qual eu fui segurança patrimonial, técnica de farmácia hospitalar, enfermeira e depois eu vim para a gestão. E a gestão é exatamente o que nós fazemos todos os dias. Gestão não tem a ver só com uma profissão ou uma pós-graduação, tem a ver com o que nós realizamos todos os dias, na nossa casa, com os nossos filhos, tudo aquilo que nós sentamos, temos que organizar e temos que criar uma forma de realizar isso é gestão. E hoje, como o Robson já disse um pouquinho no começo, hoje eu atuo nessa empresa, na Nippon Flex, com essas tecnologias biohack que são extraordinárias, fora do sério, veio para revolucionar a vida de todos nós, todas as pessoas aí. E também trabalho na gestão de um hospital dia. E como fazer dar certo a gestão do CLT junto com a gestão da Nipoflex. Gente, eu costumo dizer que não é fácil. Vocês sempre vão ouvir eu falar isso. Não é fácil, mas é possível. O João, ele sempre usa algumas metáforas que quando a água bate em alguns determinados lugares do nosso corpo, a gente levanta para fazer a coisa acontecer. E é sobre isso. Tem algumas situações que nos levam a crer que é possível. Por exemplo, basta o seu filho chegar, mãe, pai, compra um biscoito, compra uma bolacha. E às vezes a gente não tem condições, que a gente cria uma forma, a gente cria caminho e a gente cria condição. Então, gente, hoje o que eu quero dizer para vocês é sobre eu parar de dar desculpa, eu sair da minha zona de conforto e fazer as coisas acontecerem. Para os homens, para os meninos que são casados, que têm esposa, geralmente a esposa acaba fazendo essa parte do lar das crianças e o homem acaba indo para frente de trabalho. A minha realidade é que nós dividimos. Eu e o meu esposo Weiner, ele é fisioterapeuta e ele também trabalha no CLT. Então nós dividimos. Nós dois cuidamos da casa, nós dois cuidamos das finanças e nós dois cuidamos das crianças. Porém, eu adoro vender. Eu digo que primeiro eu descobri a profissão de vendas e depois da saúde. Então, eu gosto muito das vendas, eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto muito de desenvolver pessoas. Já fiz gestão de mais de, ai, 4.000 pessoas. Então, posso te dizer que eu encontrei o caminho das pedras. E aquilo que deu certo, eu copiei. O que não deu certo, a gente acaba tirando da nossa vida. Então, em relação a hoje a minha trajetória, o que eu realizo, eu faço, eu costumo fazer a minha agenda uma semana antes de tudo com o que vai acontecer. Por quê? Vai acontecer alguns imprevistos, vai acontecer algumas situações. E se eu não tiver uma meta esclarecida, um objetivo traçado e como que eu vou fazer isso, qual vai ser a minha estratégia para me alcançar tudo isso, simplesmente vai ser mais uma semana jogada fora. Eu não sei se vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês respondessem, levantassem a mão de alguma forma. Eu não sei, vocês criam uma agenda? Como que vocês fazem a organização da vida de vocês? Bem rapidinho assim, com uma palavra bem sutil, sem precisar se expor muito. Quando que vocês realizam? Por exemplo, hoje é terça-feira. Quem já tem a agenda dessa semana totalmente criada até domingo? Levanta a mão. Deixa eu ver, Robson, quem é que está participando aí? Quem é que está ouvindo? Vamos ver se está fazendo sentido para alguém. Oi, Fabi. Da semana inteira, não. Eu sempre costumo fazer a agenda do dia e do dia seguinte.
E tem dado certo, Lília? Nem sempre. Principalmente porque às vezes eu não cumpro a agenda. Eu coloco lá, ou às vezes eu exagero, coloco coisas que depois eu vou olhar e falo, não tinha condições de fazer tudo, ou aquela coisa da procrastinação, né? Da distração, colocar outra coisa que não estava no, no script e fazer, e aí acaba não fazendo o que realmente precisava fazer. Fabi, Perfeito. Oi. ó, é o seguinte, gente, vamos aproveitar essa dica de ouro. Por que que a Fabiana tem resultado? Porque ela tem produtividade, e a produtividade está em você fazer a sua agenda. Então, ó, já pega aí o seu papel e a sua caneta e faz isso daqui, ó, faz uma agenda aqui bem simples, rapidinho aí, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Escreve aí, rapidinho, para a gente já pegar e fazer acontecer. Você vai fazer aí, ó, rapidinho, uma planilha aqui, ó, certo? Você já está Certo. dividindo aqui sua semana. E você vai fazer manhã, tarde e noite. Então, aqui, ó, você já está dividindo aqui, ó, onde? Desse lado aqui é o período do dia, manhã, tarde e noite. Faz aí rapidinho, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Manhã, tarde e noite. No caso da Fabi, a Fabi trabalha, certo? Então vamos considerar que ela coloca aqui todo dia de manhã, vou pôr o T de trabalho, tá? T de trabalho. Tá, ela está trabalhando todo dia de manhã, certo? Quem trabalha aí vai colocar ó, de manhã e à tarde que está trabalhando. Tá vendo aqui, ó? Tarde. Aí aqui, trabalho, tá? Tudo eu estou colocando aqui como se fosse a agenda da Fabiana de trabalho, certo? E aí, Certo. a Fabi, ela pode até não ter a venda, só que ela se programa para fazer as vendas à noite. Aí ela põe aqui, ó, de segunda eu vou fazer venda, de quarta eu vou fazer venda. Ah, mas de quinta eu vou fazer aqui, sabe o que eu vou fazer de quinta? Eu vou fazer uma reunião com a equipe. Então, um R de reunião. Na sexta eu vou fazer uma reunião com a minha outra equipe. O que que acontece? A Lilian falou: "Ah, eu não tenho da semana toda, por quê? Eu programo e vou colocando na agenda. Só que hoje, o que que você já tem que fazer? Você já tem que deixar, mesmo não tendo um agendamento, você já tem que deixar programado para ter. No meu caso, eu vou falar aqui de quem já é 100% no negócio, tá? Eu eu faço assim, ó. Eu coloco de manhã o T aqui continua igual, que é o T de treinamento, tá? Então toda manhã eu tô em treinamento, de segunda a sexta. Beleza. O da Fabi é trabalho, o meu é treinamento, tá? No caso, à tarde, de terça, aliás, toda tarde, toda noite, de segunda a sexta, eu coloco assim, ó, para ficar bem claro para vocês, eu coloco venda ou pós-venda, certo? Então, alguma coisa eu vou fazer de tarde e de noite, que é relacionada à venda ou pós-venda. Então, a minha agenda já está programada, mesmo eu ainda não tendo uma venda agendada, certo? Entendeu, Lilian? Porque quando você não tem nada na agenda, mas você sabe o que você já tem programado para fazer, você se torna uma pessoa produtiva e não vai cair na agenda dos outros, que vem com os problemas dele, e aí fica aquele famoso, já que você não está fazendo nada, então leva o passarinho lá no veterinário. Já que você não está fazendo nada, leva o vizinho no hospital. Já que você não está fazendo nada, leva a criança na escola. Já que você não está fazendo nada, vai lavar a louça. E aí vira o empresário já aqui, né? Porque as pessoas da sua família, elas não reconhecem o seu trabalho como um trabalho porque ele começa a partir de casa, né? É isso, Entendi. Fabi. O que que você acha?
Perfeito. Gente, é isso mesmo. Fabi, E, inclusive, oi, eu preciso aí da ajuda de vocês, até para eu estruturar, porque mesmo que tenha saído do CLT já faz uns 6 meses aí, né? Eu sempre tenho alguma coisa projetada para a próxima semana, de alguma coisa que eu preciso fazer, e miro lá e fico navegando para lá e não faço a minha agenda diária, a minha agenda que deveria estar estruturada como um empresário. Tem bastante coisas para fazer, minha cabeça borbulha de treinamentos, agenda, visita, que eu tenho que programar para fazer, mas eu não coloco no papel. E isso me atrapalha muito, porque quando eu não coloco no papel, parece que eu não tenho uma obrigação. Diferente do Robson, que já está tempos aí fazendo esse trabalho, eu ainda tenho que me estruturar para poder fazer acontecer, através de agendas pré-estabelecidas. Eu queria até um exemplo, o Robson está dando, eu já estou dando print, colando aqui. Vou entrar no Excel aqui, preparar uma mega agenda aqui para fazer acontecer, porque tem que acontecer através de programação. Minha cabeça funciona com programação. Me ajuda aí. Ô, ei, para mim, tá falhando o seu áudio, Anderson, tá falhando. Eu não sei se é o lugar onde você está. Deve ser o sinal onde você está. Tenta desligar a câmera e só falando, só para a gente ver se é a conexão Isso. mesmo. pronto, tá ouvindo, não? Agora sim, é a Agora sua sim. conexão mesmo, tá, Anderson? Aí a internet É. aí não tá sendo favorável. Então pode falar aí que agora a gente ouve. Bom, desculpa te interromper, Fabi. Que eu queria falar só em cima desse negócio da agenda? Muito importante isso que a Fabi está falando. Eu uso um planner, tá? Se for numa papelaria, tem um planner, que aí tem todos os dias, e aí nessa parte do planner, tem lá embaixo importante, prioridades e anotações. Então, acho que, igual o Claudinei falou aí, esse planner ajuda muito, porque você já pode programar até a outra semana, Já algum vou comprar compromisso, um. alguma viagem. É muito bom, ajuda demais. Chama planner. Aí você já programa a semana inteira. Aí eu queria dar essa dica aí que para mim funciona muito. Obrigado, Anderson. Muito obrigada, Anderson, aí pela contribuição. Vou Eu que compartilhar lá no agradeço. grupo esse planner, tá, gente? A gente já tem aqui em PDF, é só imprimir. Aí você coloca lá manhã, tarde e noite o que você vai fazer, tá bom? Robson, tem uma pessoa tentando entrar aqui na reunião e aí a pessoa não está conseguindo entrar porque está pedindo o ID e a pessoa não está sabendo entrar. Consegue enviar aí para mim no WhatsApp para eu poder encaminhar aqui para ela? É uma pessoa do norte de Minas Gerais. Manda o Tá mudo o contato para seu. mim, que eu já incluo ela aqui na reunião. Peraí, só um segundinho, gente, que aqui é tudo ao vivo. Bom, gente, enquanto eu vou colocando aqui, eu também vou falando que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Para vocês verem o quanto é importante a agenda. E quando o Robson falou sobre faça a agenda, faça a programação, lembra do que a gente fala muito aqui nos treinamentos, que a gente tem que jogar para o universo, que a gente tem que mentalizar as coisas que estão dando certo, as coisas que estão funcionando. E assim, eu não tenho agendamento, eu não tenho venda, não tenho nada programado. Cria, porque a partir do momento que você escreve, a partir do momento que você cria, as coisas começam a acontecer. Isso é fato. Ontem nós tínhamos uma programação, mas nós tínhamos uma outra necessidade. Nós criamos um ambiente, deu tudo certo e foi extraordinário. Então, gente, eu não consigo trabalhar sem agenda, eu não consigo trabalhar sem programação. Ney, quando você falou que você tem um monte de ideia, que você tem muitas coisas para colocar em prática, e como que você pode fazer essa gestão, como que você pode fazer essa organização, é isso, Ney, você precisa colocar no papel. Você mesmo falou, e eu ainda não consegui colocar no papel. Quando você escreve, quando você coloca no papel, gente, eu só trabalho, o Robson sabe.
Quando nós realizamos reunião, eu falo, calma, Robson, se eu não escrever, se eu não colocar no papel, eu não me enxergo, eu não consigo ir para frente. Porque já é uma estratégia que eu já treinei tanto meu cérebro, eu já treinei tanto e deu tanto certo que eu não consigo fazer de outra forma. Então, se nós sentarmos para fazer uma reunião, não interessa se eu estou falando ou se eu vou estar como ouvinte. O meu caderno e a minha caneta, não sei se vocês conseguem ver, eles sempre vão estar aqui comigo, porque eu sempre vou estar anotando. Então é isso. Primeira dica: colocar no papel, escreva tudo, mesmo que estiver desorganizado, não tem problema, porque você vai escrever várias vezes. E aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente repete várias vezes, o que que acontece? A gente costuma gravar, não é isso? E costuma fazer. Então, o fato de escrever. Então, por exemplo, a minha agenda. Eu já escrevi minha agenda aqui de segunda a domingo. Eu já coloquei quantas visitas eu vou fazer, quantas reuniões online eu vou fazer, quantos momentos com a minha equipe eu vou fazer. E quando eu falo momentos online, que são busca aí de novas pessoas aí para minha equipe. Tem dado certo essa estratégia, vocês têm visto aí os meus resultados. Então, assim, gente, a agenda é primordial. Lília, fazer a agenda de um dia, 2 dias, ela pode, talvez, funcionar. Mas você mesmo disse que muitas das vezes você não consegue colocar em prática, porque você acaba procrastinando ou acaba vindo outras situações que você tem que parar e se doar para aquele momento. E quando a gente realiza uma agenda da semana inteira, é fácil você gerir. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, nós estamos aqui no nosso encontro, da nossa mentoria. Vamos supor que tem algo extraordinário que vai acontecer depois. Poxa, mas a partir das 10 horas eu tenho uma reunião online. Quando você já tem tudo isso estruturado, você consegue mexer, você consegue remanejar, e aí você não fica sobrecarregado, e aí você também não perde informações e momentos importantes. Ontem à tarde eu estava com a Dalci e com a Marilda. De manhã estávamos nós duas, Marilda e a Dalci. Nós fizemos várias estratégias, fizemos várias reflexões e também traçamos vários planos aí para essa semana e colocamos no papel. Gente, aquilo que a gente não escreve, a gente esquece e as coisas não acontecem. No período da tarde, eu sentei com a Dalci e ontem, adivinha? Ontem o tema do nosso assunto à tarde foi agenda. Então, eu ensinei ela a pegar o próprio celular dela e colocar todas as organizações dela, dos momentos dela em relação a essa semana. Por quê? Essa semana ela tinha viagem, essa semana nós tínhamos venda, essa semana nós tínhamos reuniões. E aí começou um monte de coisa a acontecer. E ontem à tarde nós tínhamos um encontro com o pessoal da paróquia. E ela falou: Meu Deus, e agora? Que hora que eu vou fazer esse encontro? Que hora que eu vou marcar? Eu falei: Bora fazer sua agenda. E deu super certo, ela está super feliz. E hoje ela já teve aí outras ideias e outras organizações. Então, gente, a gente tem que partir do princípio que, se eu não conseguir organizar o meu dia, o meu horário, não fazer a gestão do meu tempo, a semana vai passar e eu não fiz exatamente nada. O, o Anderson deu a ideia do planner, o Robson postou lá pra gente. O planner, gente, ele é excelente. E você pode imprimir, você pode fazer mensal, você pode fazer diário. Gente, se vocês conseguirem fazer uma agenda mensal, de verdade, chega aí um desafio. Eu já consegui fazer na minha gestão de CLT, porque tarde e noite. Então, assim, sem agenda a gente não consegue progredir. A agenda ela está muito ligada com a minha meta, está muito ligada com a minha estratégia, está muito ligado com o meu objetivo. Se eu não sei para onde eu quero ir, gente, qualquer caminho serve. É exatamente isso, sair ao vento e aí, ai, deixa eu ver o que que eu vou fazer hoje. Ai, Senhor, me ajuda aí uma visita, me ajuda, cria um caminho, cria uma situação hoje. Deus ajuda, gente. Mas se a gente colocar no papel, a gente consegue ter uma visão mais ampliada. Imagine que hoje você consiga fazer aí uma projeção da sua
manhã, tarde e noite. Se qualquer um desses três, de repente, não der certo, se o da manhã deu errado, você ainda tem dois. Se o da tarde deu errado, gente, você ainda tem um. E ainda tem tempo de correr atrás. Então, sobre a agenda é isso. Eu não abro mão e é das ferramentas hoje que me faz progredir, me faz alcançar. Gente, ainda dentro da agenda, sabe o que que eu coloco? Foi uma pergunta que eu vi aqui no chat que chegou, mas eu não li, tá? Acho que foi a Marisa que perguntou sobre ganhos. Na minha agenda, eu também coloco os meus ganhos. Então, por exemplo, ontem na segunda-feira, eu tinha uma projeção do que eu ia fazer e quanto que eu ganhei. Gente, ontem eu tinha uma visita para fazer à tarde. Eu não sei como que foi aí para vocês. Eu vou falar como que foi aqui. Aonde vocês estavam? Tava sol? Ontem? O tempo fechou? Caiu o Muito. Clara. mundo? Caiu o mundo? Tanto que eu fiquei sem energia aqui, gente, na minha casa por diversas vezes. Ficou oscilando, vindo e voltando. Mas na minha agenda, eu projetei. Eu vou colocar aqui para vocês. Quem quiser copiar, fica à vontade. Eu coloquei uma venda de uma jarra todos os dias. Todos os dias a venda de uma jarra. Se vai ter visita, se vai ser no online, se vai ser no WhatsApp, eu não sei, mas eu projetei a venda de uma jarra todos os dias. E aí, adivinha o que que aconteceu? Estou aqui, linda e loira, trabalhando, fazendo as minhas atividades. Aí chega um WhatsApp assim para mim. Oi, Fabi, tudo bem? Preciso de uma jarra com urgência. Você consegue colocar no correio? Aí eu falei, eita Deus, coisa boa. E aí eu mandei, com certeza, meu querido. E o Robson conhece esse cliente, Eli, lá de Salto de Itu. Nós fizemos uma visita e foi uma visita extraordinária. E ontem ele falou, Fabi, eu preciso de uma jarra. E assim, nem perguntou o valor, gente, nem perguntou o valor, só falou assim, me manda o Pix. Gente, melhor do que eu ouvir um eu te amo é me manda o seu Pix. E aí ontem aconteceu. E é isso, gente. Se a gente não escrever, sabe aquela coisa de jogar para o universo? E eu não estou falando de religião, não estou falando de misticismo, não estou falando nada disso. Estou falando de energia. O nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo é energia. Somos átomos, somos prótons, somos nêutrons, positivo, negativo. Tudo isso é energia. E quando a gente joga isso para o universo, a gente recebe isso de volta. E foi o que eu fiz. Então, na minha agenda já está aqui, ó. Vender uma jarra Alkaline Max, esse é o mínimo, tá, gente? Todos os dias, porque senão eu não vou romper o meu teto. Vou ficar na jarra e não é isso que eu quero, tá? E eu tenho certeza que hoje eu também vou ter mais vendas. Depois eu conto para vocês, tá? Bom, em relação às agendas, é isso. O Robson colocou aí de uma forma lúdica, de segunda a domingo, como que a gente tem que fazer isso? Se a gente não escrever, a gente não sai da mesmice. A gente tem que colocar no papel, tá? Inclusive, é um dos temas que vai ter aí daqui a pouquinho que nós vamos colocar, e eu vou responder também a pergunta da Marilda sobre isso. E na minha agenda eu coloco os meus ganhos. Olha que bacana. Coloca lá na segunda-feira quanto que você ganhou, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, entendeu? Marilda, você está perguntando exemplo de ganhos. Gente, quem faz o nosso salário nesse negócio somos nós, tá? Então, o quanto eu me dedico, o quanto que eu ganho, gente, de verdade, eu me projeto, o meu teto, né? Não é o meu teto máximo, mas o mínimo que eu me projeto todo mês aí é R$ 20.000. Por quê? Se não der certo os 20 mil, eu acerto ali nos 18, nos 15, e assim vai sucessivamente. Então, no mês de julho, eu tive um resultado bem satisfatório. O mês de agosto foi um mês extraordinário. E setembro, graças a Deus, a gente já teve bastante coleta. Marilda, só a semana passada foram R$ 12.000, tá? R$ 12.000 na semana passada vamos colocar em 3 dias, tá?
Então, em 7 dias, eu fiz a minha projeção da semana passada inteira, 7 dias. Dos 7 dias, colhi frutos de 3 dias. Desses 3 dias que eu colhi os frutos, foram R$ 12.000. Hoje é terça-feira. Então, desta semana, tá? Só para vocês entenderem, já foram. Robson, faz a conta aí. Já foram 3.400 mais 1.750. Quanto que dá? Gente, hoje é terça-feira, tá? A semana para mim começa no domingo. Então, de domingo, coloco domingo a domingo, mas vai domingo a sábado. 5.100. Então, só nessa semana, pois cinco é, e esse cem. foi o valor. Hoje é R$ 5.100. Marisa, isso eu estou falando de domingo, segunda e a minha terça-feira que está começando agora. Hoje eu tenho reunião, hoje eu tenho reunião, amanhã eu tenho agendamento e reunião. E assim, gente, é isso. E as coisas vão acontecendo e eu vou substituindo uma reunião por outra, vou fazendo visita. Se alguém desmarcou, eu vou para a rua. E é isso. E que horário que eu faço isso, gente? Eu faço isso no meu horário de almoço. Então, quantas vezes eu já fiz o meu horário de almoço das 13 às 14 e da meio-dia a 1 para fazer uma reunião online, para fazer uma venda online. E eu faço os meus agendamentos após as 17 horas. Exatamente, tá? Fabiana, eu fico full time. Fabiana, você fica full time nisso? Você fica de fora a fora todos os dias da semana? Não, porque eu tenho filhos. Tenho uma criança de 9 anos, tenho um adolescente de 15 anos e tenho uma criança de 50 anos na minha casa também, ao qual eu dou conta. Que eu acho que é o que me dá mais trabalho. Mas eu louvo e agradeço a Deus por todos eles. Ô, Então, Fabi, eu faço sim. Oi. só para ajudar aqui, né? Porque a Lilian colocou aqui, né? Isso seria mensurar. Eu vou compartilhar aqui o nosso Ah, planner exclusivo, certo? Para que vocês tá. consigam ver aí, ó. Esse aqui é um planner de acompanhamento diário, tá? Então, aqui em cima, ó, nessa parte aqui de cima, você vai pôr seu nome, você vai pôr o seu compromisso diário, de quanto que você vai fazer, certo? Aí, ó, me comprometa a fazer um exemplo, 20 ligações ou mensagem por dia. Me comprometa a fazer 6 visitas por semana. Esse é o compromisso que a Fabiana assumiu com ela. Aqui, ó. Se eu agendei e a pessoa desmarcou, deixa para lá? Não, eu tenho um compromisso de visitas por semana e eu vou cumprir. Eu vou pegar minha agenda e eu vou lá e eu vou fazer, certo? E aqui embaixo, tá vendo, ó? Do dia 1º ao dia 31 do mês, você tem que ir marcando. Isso que é mensurar, viu, Lilian? Quantos contatos você fez nesse dia? Então, por exemplo, hoje é dia 23. Vamos pensar amanhã. Fabi, quantos contatos você fez ontem? Aliás, perdão, falar de ontem. Dia 22. Quantos contatos você fez ou mandou mensagem? 7. 7. Aí você escreve aqui, ó. 7. Quantos agendamentos você fez ontem? Desses 7 contatos, quantos você agendou? 2 online e Ah, 3 presencial. então são 5. Aí você escreve aqui 5. Quantas visitas você fez ontem, Fabi? Ontem eu fiz visita nenhuma. Fez apresentação online ou venda pelo WhatsApp? Sim. Então, quantas foram? Aí a gente é que agora a gente tá muito, o nosso time tá muito no digital, né? Então a gente põe Aham. visita barra é, é, Online. online aqui, tá? Então você escreve aí online, porque esse relatório foi feito quando a gente não trabalhava no online, né? Beleza. Quantos foram ontem? Ontem foi uma venda no online e 2 reuniões. Então foram 3 visitas que a gente aqui coloca. E quantos pontos? Hum, Deu, deu 1 ponto e pouco, acredito. Vamos colocar aqui um, só para facilitar minha vida aqui. Oi. Isso. Beleza? Aí aqui, Certo. Cleide, põe no mudo aí, por gentileza.
Aí aqui, ó, você fazendo esse acompanhamento diário, tem que ser todo dia, gente. Isso daqui é igual escovar os dentes, é igual tomar banho. Se você passar um dia sem olhar para a sua meta de, vamos colocar aqui, 10 pontos, tá? Se você não olhar todo dia para a sua meta, você vai se distrair pelo caminho. E conforme você vai vendendo, vai colocando aqui o nome do cliente, o dia que agendou, a data da visita, o valor da venda, a comissão, data do pagamento da comissão e quantos pontos você fez, certo? Então, isso daqui, ó, serve para todos nós termos um acompanhamento. Eu mandei esse formulário aí, pega isso com firmeza, com firmeza. Segue aí, Fabi. É uma das melhores ferramentas, gente, que já foi criada, porque essa daí você consegue ter uma visão e você faz o comparativo. Então, eu trabalho muito com trimestre, né? Nós temos 12 meses aí no ano, então eu sempre vou comparando um mês com o outro. Só que, assim, tem mês que a gente tem um resultado mais satisfatório do que o outro. Então, eu trabalho com trimestre. Então, agora eu estou no meu último trimestre, pensando o quê? Janeiro, fevereiro e março foi um trimestre, certo? Abril, maio e junho foi outro trimestre, e nós estamos em julho, agosto e setembro. Então, no meu controle, eu estou no meu último mês do meu trimestre. Então, eu trabalho dentro de um ano, eu tenho 4 joguinhos aí de 3 meses ao qual eu faço, e isso me surpreende, porque eu trabalho a média, né, dos três. Então, julho foi um mês bom, agosto foi extraordinário, e setembro eu já estou vendo que está sendo um mês também de grandes resultados. Então, eu consigo mensurar aqui e tirar uma média, porque se eu me basear somente de um mês bom e um mês que foi ruim, aí a gente acaba se frustrando e nessa não é a proposta. Porque quando você faz a métrica ou quando você faz a média, você fala: caraca, meu, que bacana! Em relação ao primeiro trimestre, o segundo, olha que bacana os resultados. E aí, gente, vamos lá, falando de resultado, falando de agenda, o que eu fiz que deu certo, né, para que eu possa, o que eu fiz no mês de agosto que deu certo, o que eu fiz no mês de julho que deu certo, por isso que eu faço essa média trimestral. Então, eu traço as mesmas estratégias que deu certo nos meses que eu tive um resultado satisfatório e eu vou copiando. Vou dizer para você que vai dar 100% certo? Às vezes não, às vezes a gente tem alguns desafios no meio do caminho. E tá tudo bem, porque os desafios eles vêm exatamente para nos desenvolver. E quando a gente pega esses desafios e traça uma forma de resolvê-lo, ou muitas das vezes nem é nosso, e a gente só manda para quem é de fato, de quem é que tem que resolver, você vê que você consegue criar estratégias, ele vai aparecer de novo e aí você vai, né, desviando desses obstáculos, desses desafios. Então, gente, é isso. A agenda, mensurar os valores que a gente ganha, isso te traz uma clareza, porque às vezes você fala, nossa, acho que eu não estou tendo resultado. E quando você olha para o papel, você fala, gente, tudo isso já, que bacana, olha que legal. Então, sem escrever, sem mensurar, nada vai para frente. E aí você acaba tendo aí também uma referência. Em relação às agendas, é isso. Em relação à nossa colheita, em relação aos valores, nós sabemos que neste negócio nós fazemos o nosso salário, nós fazemos os nossos valores de ganho. Obrigada, Mar. Você também é muito, viu? Pode ter certeza disso. Ô, Fabi, E somos mulheres, somos homens. Diga. é assim, ó, uma coisa que eu faço aqui para o meu acompanhamento. Eu vou até compartilhar aqui minha tela do WhatsApp, né? Eu criei aqui em casa um grupo meu com a Cris, certo? Vocês estão vendo aí a tela do Certo. WhatsApp, né? E aí eu Aham. montei aqui como o grupo de acompanhamento. Tá vendo aqui? Acompanhamento de metas, certo? Certo. Aham. Ó, eu mando os prints do meu extrato da conta. Então, por exemplo, ó, o Olha mês que legal. passado
foi R$ 127.423,98 de faturamento, né? Então eu já mandei o Certo. print para eu ver quanto que eu faturei o meu mês passado. Então isso daqui é um resultado real, não estou falando hipotético. E aqui eu peguei o extrato da conta de hoje, dia 22, no caso de ontem, né? sessenta e três Uhum. mil setecentos e noventa reais. Então, poxa, 63 mil em 20 dias do mês, pô, tá indo bem. Só que nós sabemos no nosso negócio que esse período agora da segunda, da última semana do mês, a gente consegue dobrar o que fez no mês inteiro, tá? Então, eu Exato. quero que todos vocês entendam, ó, eu fiz pouco ou não fiz nada até agora. Não tem problema. O mais importante é você seguir a estratégia que eu vou te dar, porque nós vamos vender muito no dia 29, por conta da nossa estratégia que nós temos um evento que converte as vendas para nós, certo? O mais importante de Certo. tudo isso é olharmos os nossos resultados e não ficar na zona de conforto, sempre para fazer mais e melhor, que nem a Fabi tem feito aí, Fabi, contigo. Então, trazendo um pouco do que o Robson já trouxe de segunda-feira, uma das coisas que eu faço, né, e eu tenho certeza absoluta que isso acontece com vocês, a não ser que vocês estejam sozinhos na casa de vocês, tá? Mas se vocês estiverem em casa com o marido, com o filho, com a esposa, com o esposo, gente, não adianta, as coisas não funcionam, porque é o jaquê. Ah, eu vou ali levar a criança rapidinho na escola. Você olha o feijão, você olha o arroz, você faz isso, você faz aquilo. E aí o que que acontece? Você acaba se enrolando com as questões de casa da família e você acaba não fazendo. E isso, se você não fizer um controle, isso é todos os dias. Então, toda isso eu já falei para o Robson sabe disso. Então, todos os eventos que tem em Alphaville, que eu posso estar presente, eu vou em todos e fico lá o dia inteiro, porque lá eu faço minha agenda, lá eu faço meus contatos, lá eu faço vendas. O Ney sempre fala assim: como que você consegue fazer isso? Às vezes nós estamos lá, eu estou mandando ali mensagem, já vem a resposta de venda, de encomenda, e eu preciso fazer igual a você. Eu falei, pois copia. E não foi uma, não foi duas, nem foi três, né, Ney? Ele sempre fala. Gente, é muito importante nós estarmos nos encontros, tá? Porque nos encontros a gente troca também essas figurinhas, a gente troca o que está dando certo. Então, eu não abro mão dos encontros. Um online, ele tem vindo fortemente, tem dado bastante resultado, mas quando tiver esses encontros presenciais também é importante. Sábado nós tivemos o Master Training, foi um divisor de águas, foi assim, quem estava lá saiu de lá com um potinho cheio, com várias novidades, com várias informações. E segunda-feira já saímos, segunda no modo de dizer, né? Porque saímos de lá no sábado, no finalzinho do dia, domingo já colocamos em prática, e segunda-feira e terça e a semana já está bombando. Então, gente, falando um pouquinho da minha realidade, da minha experiência, é isso. São coisas simples que dá certo, o básico bem feito. Criar uma agenda, traçar suas estratégias, colocar suas metas, quais são os seus objetivos, escrever, porque aquilo que a gente escreve, aquilo que joga, ele retoma, tá? Eu acho que isso é da minha parte, Robson. Eu queria, você consegue colocar aí sobre o manual? Agora, maravilha. Antes de eu colocar aqui o manual, alguém gostaria de fazer aqui alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário aí sobre essa primeira parte da Fabiana? Porque agora ela vai ensinar o básico bem feito, certo? Então, Lilian, a palavra é sua. Então, só para contribuir um pouquinho aí com vocês, a semana passada, eu tinha conversado isso com a Francine da minha equipe, sobre a agenda. E ontem eu reforcei isso com ela. Mas aí o que eu entendi assistindo aqui, né? Nem eu estava fazendo a minha direito corretamente, né? Então, como que eu posso levar isso e dar sequência? E o que eu quero contribuir, assim, é que eu entendi.
quando a gente toma uma decisão, a semana passada eu tomei algumas decisões referente ao negócio. As oportunidades vão vir, às vezes, em formas de problema, né? Que é para testar a gente mesmo. Então, foi o que aconteceu ontem. Ontem eu tive a oportunidade, então, talvez por isso aconteceu o que aconteceu comigo, porque ali eu dei uma travada, né? Então, o que eu quero contribuir, quando a gente começar a fazer isso, porque isso que a Fabiana está ensinando para a gente é o comprometimento com a gente mesmo, né? A gente tem que ter esse compromisso, então os atrapalhos, eles vão vir, as coisas não vão parar de acontecer. Então é onde a gente, com esse planejamento, a gente tem que olhar para eles todos os dias, que é algo que eu já fazia, mas eu não estava olhando. E então eu estou começando a entender, porque esse foi o meu questionamento de ontem e hoje comigo mesma. Por que que não, que está travado? Por que que não está fluindo? As coisas estão acontecendo, mas ainda não da maneira como já poderia acontecer pelo tempo, pelo movimento que eu faço. Então, hoje, com essa explanação aí da Fabiana, veio as respostas que eu estava buscando, né? É o compromisso, o dia a dia e estar olhando, revisando todos os dias para não cair nas distrações e não deixar de fazer, né? Então, deixa eu ver se eu falei tudo. E como ela disse que somos nós quem fazemos o nosso salário, né? Então é a gente mesmo que tem que se comprometer e fazer o que precisa ser feito. É isso. Uau! Muito Obrigada, bem. Lilian, por compartilhar. Robson, antes da gente passar, eu queria dar boas-vindas para uma pessoa maravilhosa do norte ali de Minas Gerais, que é o Djalma. Olha, gente, o céu é o limite nesse negócio. Seja muito bem-vindo, Djalma. Estou muito feliz aí com a tua presença. Estive em Minas Gerais algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na cidade ali de Inconfidentes, fui para Águas de Lindóia, Inconfidentes, Ouro Fino, e aí encontrei essa pessoa maravilhosa que há mais de 20 anos, aí 30 anos, está na nossa vida. Fiz o convite, resolveu levar saúde e bem-estar para o irmão, para ele, lá no dia mesmo. Gente, olha como que a nossa mente, ela é projetada e ela é condicionada por nós. Naquele mesmo dia, ele já falou: não, eu vou levar também para um amigo que precisa para o outro amigo. Entrou para o negócio e já deixou um kit para um amigo, e é isso. Fico muito feliz. Djalma, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui com a tua presença. Um beijo, querido. Muito bom. Obrigado, Piane. Bom estar com vocês, viu? Daqui do norte de Minas. Muito bem, seja bem-vindo aí, Djalma. E olha aqui as entrelinhas, né, que a Lilian levantou para nós e que a Fabi está nos instruindo hoje. Nós temos que estar sempre olhando para as nossas metas e os nossos objetivos. Aconteceu um problema, que nem foi o caso da Lilian, a pergunta é, não é por que isso está acontecendo comigo, por que que eu estou travado, por que que eu não estou vendendo? Não, a pergunta certa é, em que isso que está acontecendo vai me ajudar a realizar a minha meta de mais de 20 mil por mês? Em que isso vai me ajudar a colocar 5 pessoas novas na minha equipe? Em que isso que está acontecendo comigo hoje vai ajudar, vai contribuir para que eu alcance a minha meta e o meu objetivo? A Fabiana viaja também, você viu? Ela não só trabalha, ela também viaja. Só que a viagem dela tá ali na mente dela. Em que essa viagem vai me ajudar a atingir a minha meta? Então, nem que seja para relaxar, renovar as energias, mas essa viagem vai me ajudar a alcançar a minha meta e meu objetivo. Mas acontece que você atrai oportunidades lucrativas a todo tempo porque a sua mente, a sua visão está conectada nas oportunidades, né? Fabi, eu posso já colocar aqui o conteúdo?
Pode sim, enquanto você vai colocando aí, eu vou falando. Gente, eu não consigo viajar sem nada no carro. A mala fica, mas as coisas não. Todo lugar tem pessoas e todo lugar precisa aí das nossas tecnologias. Bom, essa parte, Robson, é o form mesmo? Você tinha Isso. falado outra página. Você tinha falado outra página, mas tudo bem. Que página que eu falei? 65. 65 é essa daqui, ó, 65. Acho que Ó, você olhou o 65 então do número, né? Então você já tá nessa daqui, acompanhar o líder? Então tá bom, pode ser. era. Vambora. Não, mas tá tudo bem. Bom, gente, dentro do nosso negócio, é, é um sistema tão bem estruturado, vocês já sabem disso, parece ser repetitivo, mas aquilo que a gente repete, a gente acaba se tornando especialista. E dentro da nossa empresa, dentro do nosso manual, isso daqui, gente, é o nosso manual, tá? Não sei se vocês têm aí, quem tiver e puder pegar, é bem bacana, porque a gente acaba fazendo algumas anotações também. Então, o quinto passo dentro do nosso negócio, dentro do nosso manual, é sobre acompanhar o líder. E aí a minha pergunta que eu faço aqui para vocês, né? A Lília trouxe, eu acho que explanou algo bem bacana, que ontem ela estava falando para a Francine sobre agenda, mas ela falou, eu mesma acabo não fazendo a minha. Gente, nós somos exemplo para a nossa equipe. E quando a nossa equipe nos acompanha, eles fazem exatamente aquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala em acompanhar o líder em 4 apresentações, gente, é sobre isso. A semana passada, eu trouxe um pouquinho disso para Cássia e falei, Cássia, é só fazer o básico bem feito. E ela destravou e foi, e fez e ganhou. Então, é sobre isso. Então, se a minha meta aí, né, a gente sempre coloca o teto aí de R$ 20.000, o que que eu tenho que fazer, gente? Qual é o beabá da nossa empresa é o quê? É a gente trazer o nosso consultor, a gente trazer a nossa equipe para 4 apresentação. Gente, antigamente a gente fazia 10, 20, 30, e não estamos dizendo que se precisar, nós vamos abandonar depois das 4. Não é isso. Mas hoje, a partir dessas 4 apresentações, a pessoa, o consultor que entra, ele já tem autonomia. Tem gente que na primeira, né, Robson? A gente tem pessoas aí que na primeira apresentação, eu vou lá fazer, eu vou lá, faço, e está fazendo e está indo. Então, muitas das vezes fala assim, são 4 apresentações, Travou. eu fiz. Oi? Ah, voltou, tinha travado, voltou. Então, tem gente que fala assim: eu fiz duas, a gente foi em 2 visitas. Então falta mais 2. Gente, quem quer fazer acontecer, vai para frente e pronto. E aí aqui fala um pouquinho do comportamento do consultor. Gente, pode parecer bobagem, mas o que a gente vai falar aqui, isso eu vou falar de mim, tá? Vou emprestar minha vida para vocês. Eu estava num evento lá na Vital. E aí a Célia, ela estava falando sobre a apresentação, como que nós devemos nos portar. Eu não estou falando para usar roupas de grife, sapato de grife, bolsa de grife. Não é nada disso, mas é a apresentação. A forma como nós nos apresentamos, a forma como nós projetamos a nossa imagem, isso fala muito. Gente, de verdade, eu ia para Vital, parece que eu estava carregando um peso. Eu ia para lá, falava, nossa, mas então, gente, de verdade, eu ia de qualquer jeito. Eu tenho várias fotos que eu posso provar, infelizmente, qual que era a minha apresentação lá no passado. E aí a Célia olhou uma vez assim para mim e falou: então, a gente vai na casa do cliente, aí a gente chega. Aí ela olhou para todo mundo, ela olhou para mim assim, ela fez uma cara assim de tipo, você não é o meu exemplo. Aí foi falando os exemplos, desconversou, mas ali foi nítido. Eu nunca vou me esquecer, nem do olhar dela, nem da fala dela. Então, gente, quando a gente vai na casa do cliente, ou até mesmo, né, se você vai sozinho ou se você vai com o consultor, nós temos que ter uma boa apresentação, né? Então, a forma como a gente se apresenta, a nossa imagem que a gente está vendendo, que a gente está projetando, isso faz muito sentido.
E são coisinhas básicas que a gente acaba esquecendo. Então, às vezes, a gente chega na casa do cliente, tem uma TV ligada, tem duas pessoas conversando. E qual que é o foco? Como que as pessoas vão prestar atenção naquilo que você está levando de importância, de informação, sendo que as pessoas não. Assim, cada uma está dispersada, está assistindo ou vendo alguma informação, né? Isso é bem. É algo que parece simples, mas faz muito sentido. E então, assim, tem algumas abordagens que é simples, mas que faz todo sentido, né? A gente pede sempre para o consultor ver a questão, às vezes, da TV, do rádio, sabe? Quando a gente chega lá, a gente tem que quebrar o gelo. Então, tem gente que chega na casa do cliente: Oi, dona Maria, tudo bem? Eu vim aqui porque a Joana me trouxe. Ah, é verdade, ela me falou que você está vendendo algumas coisas. Gente, acabou. Não dá para fazer isso. Então a gente tem que chegar na casa do cliente e quebrar, sabe, o gelo. Então chega na casa do cliente, geralmente nós que somos mulheres, homens também, né? O Robson ele tem muito disso, mas nós que somos mulheres, a gente chega na casa, nossa, que bacana, olha que cortina bonita. Ah, eu comprei no Ciel, nossa, que legal. Então assim, trazer essa ambiência, é assim que a gente quebra o gelo. Quantas casas, gente, vocês já não chegaram e a pessoa tá lá com aquela cara fechada, assim, tipo, não vou comprar nada, não vou fazer nada. E aí, aos pouquinhos, a gente vai moldando, moldando, e aí a gente consegue quebrar o gelo. Então, são detalhes, mas que faz toda a diferença. Essa parte do comportamento do consultor a gente precisa estudar. Eu sugiro ler toda vez que a gente vai para uma visita, dar uma lida nisso antes da gente ir, porque isso interfere na apresentação, interfere na explicação e interfere também no fechamento. Porque a pessoa já está fechada, você não quebrou o gelo, você ficou ali falando de todos os produtos, o que é bom, mas você não quebrou o gelo, não teve o rapport, a pessoa não se sentiu confortável com você. Então, essa parte do comportamento, para mim, é de suma importância. Eu peguei para mim há muito tempo atrás e mudou várias chavinhas. Pode adiantar, Robson. Falando um pouquinho do soco de café. Você já tinha. Quem daqui já ouviu falar do soco de café? Fala para mim. Levanta a mãozinha aí. Quem já ouviu falar do soco de café? A Lília. Nós tivemos um momento lá no espaço do NEM, e esse soco de café, gente, ele faz muita diferença. E quando a gente está nos treinamentos, até o Robson fala, né? Sorria! Né? Sempre com o rostinho, sorria! Gente, o sorriso abre portas. Além do abraço, né, ser uma linguagem universal, o sorriso também é. Então, você chega na casa do cliente, oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fabiana e eu sou uma das especialistas das tecnologias biohack e eu vim aqui falar com o senhor. Gente, que pessoa insuportável eu passei. Então, quando você chega na casa do cliente, bom dia, dona Maria, tudo bem? Boa noite. Gente, o sorriso quebra, ele destrava, sabe? Quebra ali, a pessoa pode estar fechada como fosse. Você chega, oi, seu José, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Como é que o senhor está? Ah, eu estou bem. E aí vai quebrando, vai quebrando. Enquanto você não sentir aquela palavra sutil, aquela voz um pouquinho, né, cheia de algodão, um pouco mais não é um sorriso falso, não, tá, gente? É um sorriso bonitinho ali, uma coisa mais agradável, tá? Então, sorria com naturalidade. E toda vez que tiver uma objeção, ah, não, é muito caro. Não, imagina, eu já conheço isso daí, não dá certo. Nossa, que legal, o senhor já conhece, que bacana. E o que que o senhor achou? Ah, eu não gostei, mas por quê? Pergunta, a gente tem que perguntar. Se a gente não perguntar, a gente não sabe quais são as dúvidas do cliente, a gente não sabe por que que ele não gostou, ele não concordou. E quando a pessoa fala assim, ah, é muito caro, aí assim, né? Você vai concordar sutilmente, mas caro em relação a quê, né?
porque os nossos produtos são produtos de valor agregado. E aí você olha, às vezes a gente está conversando com pessoas, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, tá com iPhone 100, nem sei se existe aí, esses iPhone de 15 mil, 16 mil. E aí você fala, gente, as pessoas têm tantos problemas de saúde, então sutilmente a gente tem que concordar, não discordar nunca do cliente, mas trazer ele para a realidade, trazer ele para ali para o momento. Então, assim, olha, a gente trabalha com tecnologias biohack. Hoje o seu problema de saúde, o que o senhor tem feito para o senhor melhorar? Ah, eu tenho feito academia e tem tido resultado? Ah, eu tenho resultado, mas eu ainda preciso emagrecer ou eu preciso melhorar a minha alimentação, porque minha pressão está alterada. Tá, e se o senhor não fizer nada, né? Hoje o senhor faz academia, já teve o resultado? Um pouquinho. E se tivesse algo que pudesse melhorar ainda e agregar? Então, assim, ele vai discordar e você sutilmente traz a realidade. O quanto que as nossas tecnologias vai ajudar? Qual vai ser o resultado que ele vai ter em relação a tudo isso? Sabe? E aí, quando ele colocar, gente, esse desvio é muito bacana. Vocês estão vendo que é soco de café, né? O sou de sorrir, é o cor de concórdia, o D de desvio. E aí, assim, sempre com habilidade, sempre com sutileza, né? Então, quando você ouve a desculpa do seu cliente, né? Ah, então, olha, é porque tá caro. E aí você desvia e volta. Desvia e volta. Então, gente, esse soco de café, geralmente ele está muito atrelado ao fechamento. Quando você já chega, já fez a apresentação, quando você já trouxe todas as tecnologias, todos os benefícios, é aqui que. E aí, gente, o soco de café, ele é um looping, tá? Ele é um loop. Então, você vai sorrir, você vai concordar, você vai desviar do assunto, você volta para o fechamento. Quando você canaliza, né, que é a questão da sabedoria, e aí você traz os benefícios, você traz qual é a realidade que ele está vivendo, o que ele não está fazendo e qual é o resultado que ele não vai obter, e usando as nossas tecnologias, o que vai agregar, você começa a trazer os insights e ele começa a se ver, poxa, é verdade. Se eu começar a tomar essa água de qualidade, a água que. Ah, mas a água que eu tomo é boa, sim. Mas a água que você tem tomado tem trago algum benefício para ti? Não. Então, e se você começar a tomar essa água, que hoje é considerada a melhor água do mundo, uma água medicinal, você vai ter resultados, você vai ter isso, e também é o momento de fazer os testes também, tá, gente? E aí, ele pode trazer toda objeção. Quantas vezes a gente vai fazer o soco de café? Quem se habilita aí chutar? Quantas vezes a gente faz o soco de café? Numa venda, na casa do cliente. Quantas forem necessárias? Só a Lília? A Marilda? Gente, o soco de café ele foi criado exatamente para a gente driblar as objeções dos clientes. Então, a gente faz o soco de café na casa do cliente uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário. Obviamente que a gente não vai ser não pode ser taxado como um vendedor chato, vendedor que está empurrando produto, não é nada disso. Mas às vezes o cliente está ali, ele quer fechar, mas ainda você não trouxe com clareza alguma parte dos nossos produtos, dos nossos benefícios. Então a pessoa está ali, ó, tá quase, quase, mas a gente ainda não passou essa credibilidade. Então, às vezes a gente tem que fazer esse caminho do soco de café uma, duas, e aí quando o cliente ele sente segurança, ele já sanou todas as dúvidas, ele fecha, assina o nosso negócio ali com toda firmeza. Ficou claro o soco de café? Alguém tem alguma dúvida? O que que vocês entenderam? O que que vocês acharam do soco de café? Quem é que já fez isso? Quem sabia que o soco de café era dessa forma, etc. e tal? Me falem. Para mim foi novidade, viu? Estou aprendendo agora, veja só com café. Vocês estão me ouvindo? Sim. Fabi, estouramos no horário aqui, né? Que tá marcado às 9h45, às 9h48. Só que foi Certo. excelente, foram excelentes aí as suas informações preciosas, né? E eu ainda queria estender um pouquinho mais, né? Alguém
tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário aí diretamente para Fabiana, fica aí esses próximos 10 minutos para essa última parte aí, né? Ou senão a gente encerra aí. Tranquilo. Dou-lhe uma. Ou passar dúvida de outras, sei lá, de alguma outra coisa, fiquem à vontade. Dou-lhe duas. Fabi, Opa! Oi, eu vou fazer uma pergunta para você com relação ao que nós falamos ontem, né, das certo, ligações, certo? É um pouco certo. meio fora aqui, mas eu tô com essa na minha mente. Ontem eu fiz um contato, né? Me ajudem aí, quem puder me ajudar, a Robson também. Aí a pessoa, eu fiz o contato lá pro negócio, né? E aí eu fiz a pergunta Uhum. se ela conhece alguém para indicar, né? Para fazer esse trabalho comigo. Ela se posicionou assim, eu. Então a gente sempre, eu estava esperando que não fosse ela. E ontem me surpreendi porque ela falou eu. Aí eu travei. Falei, putz, e agora? Porque eu achava que ela ia falar aqui, né? Ia ter alguém. E ela falou claramente eu. Aí eu falei, bacana, show, ótimo, que bom que é você. Aí ela falou assim, mas como é que é? Eu perguntei para ela, né, qual era o que tempo que ela tinha disponível para nós conversarmos melhor sobre o assunto. E como eu já sabia que ela tinha uma criança, ela estava cuidando da criança, ela já tinha me passado o feedback dela, né, antes da minha pergunta, que ela tinha estava no emprego, licença maternidade e tal e tal. Aí quando ela respondeu isso, aí eu já fiquei, tá lá, e agora o que que eu faço? Me deu uma travadinha, mas eu creio que eu saí bem. E aí eu falei, pera, quando você terminar aí as suas obrigações com a criança, eu posso te ligar aqui, ó. Ela falou assim, me liga às 9h30 para nós conversarmos. Ok, aí foi quando nós entramos em reunião e eu coloquei ela na reunião de ontem. Depois que ela assistiu a apresentação, ela falou que foi muito bom, gostou. Ela me fez a pergunta, mas e aí, o que que você vende? E eu respondi até agora para ela. O ideal, Vitelma, é você marcar. Ela já deu toda a abertura, ela já falou que ela está disposta, ela entrou na reunião. O ideal é você marcar uma visita, porque o quebra-gelo você já fez. Ela já se posicionou, ela participou da reunião. Olha que bacana, parabéns, é isso mesmo. O ideal agora é você marcar uma visita, por quê? Essa parte do quebra-gelo, se ela não tivesse aceitado, você ia ainda ficar ali, né? Mas a primeira ela já aceitou, eu. Então, o ideal é Foi. você marcar uma visita, ir até a casa dela, perguntar para ela: olha, bacana, que legal. Que dia que você tem disponível? Durante a semana ou final de semana? De manhã, de tarde ou de noite? E você fazer uma visita para ela, e aí sentar, explicar qual que é o plano de negócio, quais são as nossas tecnologias e para frente. Você arrasa, viu? É isso. É, Ontem foi o que nós falamos. Está com medo? Vai com medo mesmo que as então, coisas vão a gente acontecer. sempre espera um não, né? A gente espera a gente sempre acha um não, mas quando eu tive esse sim dela, aquilo me deu uma travada, né? E aí eu, não, eu acabei me perdendo, eu não sei se eu falei certo, mas aí, como você falou, eu acabei fazendo esse quebra-gelo e deu tudo certo. E agora eu preciso me posicionar para voltar a falar com ela, porque ela agora está cheia de curiosidade, cheia de perguntas. Ó, Vitelma, eu vou deixar uma dica. Lembra Hum. que nós fizemos ontem um exercício dos 10? Uhum. Lembra? Era 10. Então, o Então seu eu primeiro já liguei foi. quatro. Ela Então, foi a olha número isso. quatro. Perfeito. Olha que bacana. Ou seja, a métrica está ali nos 50%. Parabéns. Faça o agendamento. O Robson está aí, vai te dar todo o suporte, certeza disso. E é isso, gente. Tem que ir para o campo, tem que fazer, senão as coisas não acontecem, tá? É, Oi. Oi, Djalma. Eu abordei minhas colegas na minha escola, professoras. Uma estava lá no horário da reunião. Eu estou com dor no pescoço, estou com diabetes, estou com isso, tomando remédio. Eu falei assim, ó, estou com os produtos ósseos para vocês. Aí eu quero marcar, eu quero umas dicas. Pode vender separado, elas não querem travesseiro, um não querer a jarra d'água, o aparelho da água, entendeu? Deve, A pulseira. pode sim. Pode vender. Os nossos produtos podem ser vendidos também separado, é de acordo com a necessidade do cliente, Djalma. Sem nenhum Ah, problema. se fosse só o kit, então eu vou vender separado para elas. Vamos marcar a reunião.
Perfeito. E aí, terminando aqui a reunião, eu te chamo, a gente conversa rapidinho, a gente já faz algumas estratégias aí em relação a isso, tá? Ok. Ô, Robson, eu vi que a Marilda fez várias perguntas, a Marilda não, a Marisa, várias perguntas em relação a ganho. Mas o que eu tenho para te falar em relação à comparação do CLT e da Nipoflex? Eu estou na gestão há mais de 15 anos e eu faço Nipoflex há mais de 6 anos. Tem meses que eu tiro mais do que, por exemplo, o mês passado foi um mês extraordinário. Então, só de comissão, só de bônus aqui, foram mais de 40 mil reais. Não é o que eu ganho hoje no CLT. Só que eu gosto muito. Gente, a minha missão, é o que eu falei para vocês, ser enfermeira foi o que eu escolhi para mim. E vem muito de encontro. Então, as tecnologias, junto com a minha profissão, tem muito a ver. E em relação, eu sei que você perguntou para o Claudinei, em relação a ter saído da CLT, muita gente me pergunta, Fabi, por que que você não sai de CLT? Gente, falta pouco. De verdade, o Robson ontem mesmo falou, falta pouco. Só que assim, eu tenho eu não vivo só, né? Eu sou casada, eu tenho um marido, e as nossas mentes são diferentes, né? A mentalidade é diferente. E eu sei da minha potência, eu sei do meu potencial, mas algumas coisas ainda trava ele, não eu. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Então tem que ser aos pouquinhos, com muita sabedoria. Posso te dizer que de 1 ano, 2 anos para cá, os resultados em relação ao Nipoflex, por que que eu tive uns resultados extraordinários? Porque eu me dediquei mais. Quanto mais você se dedica, aquilo que você põe energia cresce, aquilo que você rega, aquilo que você alimenta todos os dias cresce. E foi por isso que eu tive todos esses resultados. Então, em relação ao Nipoflex, eu volto a falar, tá aí o Robson, tá o Claudinei, a Vitelma, que é um bebê aí no negócio, as demais pessoas. Gente, quem faz o salário na Nipoflex somos nós. E aí o que a gente joga, mas eu não tenho mais cliente. Gente, não fala isso. Ah, você trabalha no hospital, você tem um monte de gente. Eu não posso vender para ninguém de lá, gente. Não posso. A minha carteira de cliente não tem nada a ver com o meu CLT. Os meus produtos eu não vendo para as pessoas que trabalham comigo. É do meu nicho mesmo aqui, de amigos, de conhecidos, de familiares. E quando a gente fala de trazer pessoas novas, uma pessoa nova que eu trouxe, vou ser bem breve, tá? Uma pessoa nova que eu trouxe, tá aí o Djalma, no norte de Minas, que ele entrou agora, já está expandindo. Olha quantas pessoas ele já falou dos nossos produtos, a Dalcia, a Marilda, a Cássia. Então, sobre o que a gente fala, eu já tracei uma meta. Segunda-feira eu falei. Eu vou falar para as meninas, não vou conseguir dar carona para ninguém, porque o meu carro vai cheio para lá para Vital de convidados. Então é isso, convide mais um, leva mais um. O Ás de Ouro de vocês está em algum lugar, gente. Gente, é isso a minha parte. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, porque eu falo pra caramba, vocês sabem disso, eu puxei meu líder, não sei por quê, né? Somos a média das 5 pessoas, então eu estou convivendo muito com o Ney, com o Robson, então eu estou falando igual ele. A É Cleide isso, levantou a gente. mão aí, não sei se a Cleide quer falar. Diga. Não, só tá com a mão levantada só aqui. Alô? Estamos ouvindo, Oiê. Cleide. Não, acho que ficou no mudo de novo. Cleide, a gente Oi, não tá te ouvindo. tudo Agora bem? sim. Agora sim. Joia. Eu sei que está em cima da hora, não sei também se dá para falar, para perguntar isso, ou se é uma sugestão para uma outra reunião, mas, por exemplo, assim, eu queria saber exatamente como que a gente pode trabalhar online, né, por exemplo, pelo WhatsApp, porque teve um amigo meu que ele mandou uma mensagem para mim e tal, e depois ele comentou, nossa, eu ando com muitas dores na coluna e tal, né? Aí eu pensei, eu vou tentar oferecer para ele. Aí eu mandei uma mensagem, né? Falei que eu tinha um produto que me ajudou muito e que eu poderia dar essa sugestão para ele, caso ele se interessasse. Aí ele falou, eu quero. Aí eu falei, então, né? Inclusive, eu gostei tanto que agora eu estou até representando esses produtos e tal. Aí eu falei, a gente tem várias coisas, mas, por exemplo, você pode começar com uma palmilha, a gente tem uma palmilha maravilhosa. Aí eu mandei para ele a foto da palmilha e mandei a foto daquele pezinho, né?
que tem todas as ligações e ainda mandei a foto da coluna com as ramificações dos órgãos, né? Aí eu comentei, olha, esse material, esse produto, ele vai trabalhar na planta do pé e ele vai até seus órgãos e tal, e é uma coisa muito legal, tal. Aí eu falei, se você quiser, eu vou até você ou você vem até a minha casa, que eu vou te mostrar os produtos, eu posso fazer um teste para você e tudo mais. Aí ele falou, ah, tá bom, então a gente vai se falando, entendeu? Aí eu fiquei numa situação, tipo assim, ele não, meio que não, eu não lembro se eu cheguei a falar ter valor para ele, não me lembro. Mas aí ele não saiu pela tangente, entendeu? Aí eu fiquei sem saber como lidar com isso, né? Não só ele, às vezes você fala, às vezes uma pessoa fala, ah, tá bom, então a gente vai se falando, qualquer coisa eu te dou um toque. E aí fica na situação, e aí eu fico sem saber, nesse momento, qual vai ser a minha reação? O que eu devo falar para essa pessoa quando ela Qual a fala isso? abordagem, né? Robson, Essas minhas... Muito bem, essa parte é do parabéns. nosso líder. Parabéns, Cleide, aí pela sua disposição, pelo seu empenho de Obrigada. fazer acontecer, né? Mesmo pelo digital. Só que o digital, ele tem algumas estratégias, né? E isso realmente é o tema para uma aula mesmo, certo? Então, como veio essa demanda, amanhã eu vou tratar especificamente sobre vendas pelo WhatsApp, certo? Que aí eu consigo aprofundar no conteúdo, porque hoje qualquer resposta que eu der aqui para você, Cleide, vai ficar muito rasa. E a gente tem no digital algumas. Tem muitos detalhes, né? E nós já estamos fazendo aí um movimento no digital. Então amanhã nós vamos fazer um encontro exclusivo falando sobre o marketing digital, certo? Combinado, Cleide? Pode Bacana. ser? Certo? Claro, ótimo. Por hoje, o que eu vou pedir de tarefa para vocês, já que a Cleide trouxe aqui para nós, levantou essa situação. Hoje, deixa eu só entrar aqui com outro telefone. Por quê? Porque eu quero que vocês façam o que eu já fiz, porque a partir daí os resultados serão melhores e maiores no digital, tá? Porque no digital nós precisamos de quantidade, tá, Cleide? Não vai ser com um que você vai conseguir fazer dar certo. Nós precisamos de bastante gente se conectando ao mesmo tempo, tá? E o que eu vou compartilhar aqui com você na tela do meu celular? Presta bem atenção aí, que é isso que eu quero que hoje vocês só façam essa tarefa, tá? Estou compartilhando aí a tela do meu celular. Eu quero que vocês, no seu WhatsApp, você crie aqui, ó. Vamos lá. Aqui no iPhone é o maisinho aqui de cima, ó. Eu cliquei aqui no mais, aí eu consigo criar aqui, ó, nova transmissão. Aí eu clico em nova transmissão e eu começo a adicionar pessoas, certo? Isso é uma lista de transmissão. Eu já fiz isso separando aqui, ó, minhas listas de transmissão. Então eu tenho homens de A a Z, tá vendo? Então eu já separei, certo? E eu tenho mulheres de A a Z, certo? Nós fazemos algumas ações estratégicas, por quê, Cleide? Porque a gente tem que mandar mensagem para muita gente ao mesmo tempo no WhatsApp. Porque no WhatsApp é isso mesmo. Não é todo mundo que vai fechar. Você precisa falar com 10 para fechar um. Então, esse que deixou você lá no vácuo sem comprar é só mais um. Por isso que no WhatsApp a gente precisa fazer listas e conversar com mais pessoas. Então, que nem você criou uma lista, você põe lá, ó, todos com a letra A. Aí você vai lá e fecha a lista, certo? Vai adicionando pessoas com a letra A. Todos da sua lista aí de nomes. Por exemplo, nessa lista de mulheres com a letra A, eu tenho 90 mulheres. Tá vendo aí? Certo? E aí, olha o que eu fiz aqui na nossa última ação, que gerou 11 mil reais de vendas para mim. Eu fui aqui, ó, e mandei essa mensagem, ó. Boa tarde, Vitoriosa, tudo bem contigo?
como estão as coisas por aí? Essa foi a mensagem que eu mandei. E aí, algumas responderam, outras não responderam. Aquelas que responderam, a gente iniciou uma interação com conversas já programadas. E eu vou ensinar essas conversas programadas amanhã para vocês, para que você tenha facilidade de abordar as pessoas com uma sequência lógica de comunicação e converter isso em vendas para você, mas principalmente em pessoas para o negócio, tá? Então, fica aí a minha tarefa de hoje: pegar seu telefone, seu WhatsApp, montar listas de transmissões, separando de A a Z por gênero, mulheres e homens, certo? E amanhã a gente põe em prática aí alguns ensinamentos aí, beleza? Gente, foi ótimo estar Legal. aí com vocês nesta terça-feira maravilhosa. Obrigado, Fabi, pela sua disponibilidade. Agradecemos aí porque você foi de maneira genuína e incondicional, deu o seu melhor para pessoas até que não estão diretamente ligadas a você no nosso negócio, mas não economizou e contou todos os segredos de uma super campeã. E amanhã tem mais. Ney, vamos para cima. Conto contigo aí para a gente fazer acontecer e amanhã eu conto com a sua colaboração nessa aula do digital aí. Você que está devorando aí o digital e hoje eu vou pegar na sua mão e nós vamos fazer junto para trazer o exemplo pessoal amanhã aqui na nossa live. Ótimo dia a todos, sucesso, boas vendas, Deus abençoe seus lares, seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, bom Tchau, dia. gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Bom dia, Fabi. Obrigado, pessoal. Até Cláudio. mais. Mais.